Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 7ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia abençoado por Deus, cheio da misericórdia do Senhor, repleto da presença de Deus em sua vida. Para rezarmos melhor e ouvirmos melhor a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 21 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 9, nos versículos de 14 a 29. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rodar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé.
O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos neste Evangelho de hoje sobre o poder da oração. A oração é aquela linguagem misteriosa, mas ao mesmo tempo real, que nos une de um modo muito especial a Deus. É na oração que nós somos capazes de perceber a nossa insuficiência para nos colocar em confiança na onipotência de Deus. É na oração que humildemente nós percebemos como nós somos incapazes de realizar todas as coisas e como Deus é imensamente capaz de realizar tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Vemos o caso desse pai que suplica a Jesus que expulse do seu filho um demônio que já o atormentava desde criança. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio e perguntaram depois por quê. E Jesus respondeu: certos tipos de demônio só são possíveis expulsar através da oração. Isso, irmãos, repito, porque quando nós oramos, nós reconhecemos que só Deus tudo pode. Colocamos-nos no nosso nada à disposição do tudo de Deus. Nos sentimos pequenos para que a grandeza de Deus se manifeste. A oração é o que alimenta a nossa alma, fortalece o nosso ânimo e nos impulsiona para o serviço de Deus. Uma outra coisa que chama a atenção no Evangelho é a humildade daquele pai. Quando diz que ele tem fé, mas pede socorro a Jesus para que venha em socorro da sua falta de fé. Ele reconhece que acredita, mas que sem a graça de Deus não pode continuar. Sem a presença de Deus, sua fé não é suficiente. Sem a graça de Deus, sua fé se esvai. É assim que temos que nos portar também diante de Deus. Não numa espécie de autossuficiência, achando que já estamos prontos, que já temos fé o bastante e que já somos agraciados o bastante para não precisar mais nada da parte de Deus. Ao contrário, nos sentindo sempre sedentos e famintos de Deus, devemos buscá-lo para que Ele aumente ainda mais em nós o ânimo, a fortaleza,
a fé. Mais uma vez, a oração é esse antídoto que nos ajuda a nos fortalecer na fé, que nos ajuda a estarmos mais firmes ainda nas convicções da fé e a sabermos confiar ainda mais em Jesus, em Deus. Não nos esqueçamos, quando tudo parece impossível para nós, quando nossas forças parecem não ser suficientes, clamamos a Deus. E Deus é todo-poderoso. E Deus tudo pode. Nosso clamor é a oração. Que Jesus nos ajude, então. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.